Eu quero falar a vocês hoje sobre a oração da súplica confiante. Eu coloquei esse nome de forma mais provocativa mesmo. É uma súplica, e é claro que quem suplica precisa confiar, mas é uma súplica confiante que tem uma convicção plena. Eu explico. Abra aí comigo o Salmo de número 89. Pega aí a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, os irmãos que aqui estão. Deixa eu ver se citei todo mundo, né? Citei, né? Pedindo sempre que o Senhor fale ao nosso coração. Salmo 86, desculpa. Virou minha folha aqui por causa do ventilador. 86. Eu leio de 1 a 7. O salmo é um pouco grande, ele tem 17 versículos. Na semana que vem, Deus permitindo, eu quero pegar então a partir do 8 e seguir adiante na explicação do salmo. Se eu pegasse todo o texto, hoje não daria conta por conta do tempo, tá bom? Mas siga aí comigo, me acompanhe. Salmo 86 diz assim o texto sagrado, oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, me salva, o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra minha alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia eu clamo a ti, porque eu sei que me respondes, ó Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos mais uma vez no nome de Jesus. Temos acesso ao Senhor por Jesus, pelo sangue de Jesus, e é no nome de Jesus que nós buscamos a tua presença e oramos para que o Senhor aplique, fale, instrua o nosso coração. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, e precisamos da tua condução, e precisamos da tua voz. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando mais uma linda oração de Davi, e nessa oração Davi vai suplicar, mas como eu já estava dizendo no início, suplicar de uma maneira confiante, ou seja, Davi não deixa algumas palavras soltas, mas são palavras que mostram um coração cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção. Quem ora e suplica a Deus precisa ter fé que Ele está ouvindo. Precisa ter fé que vale a pena colocar aquele pedido diante de Deus, que vale a pena esperar o agir de Deus. Então, quando Davi está suplicando, ele não está apenas soltando palavras, ele não está apenas fazendo as suas preces, não, é uma súplica com confiança de que Deus vai agir, de que Deus vai atender, de que Deus vai abençoar. Então veja, é uma oração que não está solta, é uma oração ancorada em Deus, ancorada naquilo que Deus já fez. E quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós vamos caminhando e parece-me que nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa história, na história da nossa igreja local, na história da nossa família. E quando nós vamos ao Senhor em oração, precisaríamos ter essa convicção de suplicar, mas ter uma súplica confiante. Eu vou colocar diante de Deus, mas eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai abençoar, no tempo dele, do jeito dele, na maneira dele, da forma dele, mas ele vai fazer, ele vai abençoar, ele vai colocar sua mão sobre mim. Então veja que não é uma oração que fica completamente desprovida de convicções racionais.
Ele sabe onde ancorar a sua oração. Agora, eu dividi a oração de Davi, desses 7 versículos, em 2 momentos. Em primeiro momento, a oração da súplica, quando ele vai colocar a sua oração, a súplica, o momento da sua vida diante do Senhor. O que é súplica, senão um pedido constante, tá? Talvez alguém seja mais novo na caminhada cristã e fale, o que é súplica? É uma oração constante, é uma oração que não cessa, é um pedido que mora dentro do seu coração, que você apresenta ele a todo instante diante do Senhor. Então isso é uma oração de súplica, é aquela oração que não sai da sua cabeça, não sai da sua mente, você ora por outros motivos, mas aquele motivo específico, ele vem, ronda a sua vida, ele não te deixa, porque o Espírito Santo de Deus está te levando a orar por aquilo. Então, veja no primeiro verso que Davi usa algumas expressões maravilhosas, pedindo a atenção de Deus nesse sentido, quando ele fala assim, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, ó Deus. Eu não quero ficar sem respostas, ó Deus, eu preciso que o Senhor me responda, mas responda-me, ó Deus, no teu tempo, do teu jeito. É uma oração de súplica, mas é uma oração assim, de extrema devoção e de entrega. Senhor, inclina-se. Ele reconhece que Deus está no alto e sublime trono. Ele reconhece a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poderio de Deus, e por isso ele usa essa expressão poética para falar assim, inclina, Senhor, os teus ouvidos, que os teus ouvidos estejam atentos. É como se Davi falasse assim, Senhor, eu sou apenas uma criança, e eu preciso que o Senhor me dê atenção. Então, pelo teu amor e pela tua misericórdia, se inclina a mim. Eu gosto de Isaías, quando Isaías diz para nós, Edielso, que a mão de Deus não está encolhida, que a mão de Deus está estendida na nossa direção, mas os nossos pecados é que fazem com que a mão de Deus se encolha. E ele fala o seguinte, Isaías 59, de 1 a 2, ele fala assim, não é que Deus está surdo para que ele não possa ouvir, é que os seus pecados estão afastando você, e Deus não quer ouvir a voz do pecado, não quer tocar nas suas mãos, porque suas mãos estão contaminadas com sangue. Agora, Davi tem essa confiança plena e coloca a sua vida, no verso 2 ele vai falar que a sua alma é piedosa, ele fala o seguinte, Senhor, como eu estou buscando a tua presença, como eu estou numa proposta de consagração, inclina, Senhor. Não olhe os meus pecados, mas inclina na minha direção. Ouça minha voz, ó Deus, porque eu não tenho a ninguém para clamar a não ser o Senhor. Eu estou aflito, eu estou necessitado, a minha alma está conturbada, eu estou passando por um momento de aflição. E todos nós sabemos que nesse momento de aflição da vida, ou de necessidade, seja ela qual for, nós precisamos que Deus se incline na nossa direção. Eu não tenho mais aonde pedir, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei como resolver minha aflição, eu não sei como resolver as minhas necessidades, e por isso, Senhor, inclina. Responde-me. Veja que Davi pede que Deus atenda ao seu pedido, mas de uma maneira benevolente. Veja que Davi está pedindo a intervenção de Deus. Está falando assim, eu espero e oro, eu suplico ao Senhor constantemente para que eu veja a tua mão em ação, que eu veja o teu agir na minha direção e que o Senhor me tire desse quadro de aflição e de necessidade. Lembrando que o mesmo Davi foi aquele que disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Veja que não é essas necessidades humanas, ele está necessitando de pessoas, de contato, de vivência, ele está necessitado da presença de Deus, do agir de Deus, dessa presença maravilhosa que expulsa do nosso coração a aflição, porque a aflição vai apertando o nosso coração, não é assim? Ele vai sufocando os nossos sentimentos. E aí então o texto vai mostrando para nós como Davi vai suplicando a Deus e como ele está pedindo a Deus e clamando. Veja comigo o versículo 6. Escuta, Senhor, a minha oração. Mais uma vez ele pede, ó Deus, escuta. Não deixe a minha oração solta, ó Deus, que a minha oração chegue até os teus ouvidos e atenda, ó Deus, a voz das minhas súplicas.
Veja que Davi está falando assim, olha, não é apenas uma súplica, e aí ele coloca no plural, são várias súplicas. A voz é a mesma, é muito bonito isso no texto, a poesia. É a minha única voz, mas são vários pedidos. Se no primeiro momento eu estou pedindo que Deus venha me acudir na aflição e na necessidade, agora no versículo 6 ele está falando assim, Senhor, escuta a minha oração e atende, ó Deus, às minhas vozes, aos meus pedidos. Eu acho tão interessante porque ele fala o seguinte, Deus, independentemente da tua resposta, eu quero que o Senhor escute a minha oração e que o Senhor atenda a minha voz. Agora, nós já aprendemos, às vezes nós nos esquecemos, mas nós já aprendemos que Deus tem várias formas de responder às nossas orações. O problema é que às vezes a gente não gosta da forma como Deus responde. Quando Deus responde sim, a gente está suplicando, aí Deus fala assim, sim meu filho, minha filha, vou te conceder, vou te abençoar nisso aí que você está pedindo. A gente fica feliz, a gente fica completamente assim cheio, fica irradiante. Agora Deus diz não, e o não de Deus, irmãos e irmãs, é tão amoroso quanto o sim. Porque quem ama precisa dizer não, os pais sabem disso. Nós não podemos dizer sim para os nossos filhos o tempo inteiro. E o verdadeiro pai é aquele que diz não. Não, você vai ter que esperar. E Deus faz isso com a gente também. Você pode orar, Davi, ora bastante, mas às vezes, Davi, você precisa entender que é sim, às vezes é não, e às vezes é espera um pouco. Às vezes o Timóteo tem uma demanda, ele vem lá, fala, pai, não sei o que, então, amanhã. Espera um pouco. E Deus deixa a gente esperar um pouco para ir tratando o nosso coração, acalmando o nosso coração, quebrantando o nosso coração. Você imagina se Deus tivesse concedido a mim e a você tudo aquilo que a gente pediu em oração? Quantas coisas erradas nós teríamos feito? Quantas decisões equivocadas nós já teríamos tomado na vida? No momento de aflição, no momento de dor, no momento de angústia. Quanta bobagem teríamos feito. E Deus disse não. E Davi está falando, Deus, ouve as minhas orações. Em outras palavras, sabe o que eu entendo aqui? É tão bom clamar a Deus, sabendo que Ele vai responder. Amém. Agora, responde, ó Deus, com sabedoria eterna. Responde, ó Deus, com amor e com graça. Responde no tempo certo, no tempo oportuno. Porque Davi busca refúgio em Deus nos dias de aflição. Isso é maravilhoso. Veja comigo no verso 7. No dia da minha angústia, eu clamo a ti. Irmão, irmã, responda aí no seu coração, aonde você vai buscar refúgio nos dias de angústia? Veja que Davi está falando o seguinte, eu vou orar, eu vou buscar mais a presença de Deus. No dia da angústia, busque o Senhor em oração, clame ao Senhor. No dia mau, vá até ao Senhor em lágrimas, em súplicas. No dia da dor, chore na presença de Deus. No dia do sofrimento, abra o seu coração diante do Senhor e diga, Senhor, eu estou aqui e somente o Senhor pode me atender. Na minha angústia, disse o salmista, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Deus vai ouvir a nossa oração pela sinceridade do nosso coração, e nós oramos no nome de Jesus. Agora, o mesmo Davi, no Salmo 56, diz assim, contaste os meus passos. Achei fantástico isso. Agora tem aqueles reloginhos. Você tem, Edilson, aquele reloginho? Você tem, Natália? Já tivemos, né? Tem um reloginho, agora que conta os passos, você viu que bonitinho? Aí chega no final do dia, cara, você fala assim, nossa, hoje você andou bastante, não andou? Aí você pode falar assim, nossa, hoje eu andei tanto. Aí ele mostra para você, você andou tantos passos. Veja que Davi está falando assim, contaste os meus passos no dia que eu sofri perseguição. Você está pensando que você está sozinho no dia da perseguição, no dia da angústia? Davi está falando para mim e para você, Deus está contando os seus passos. Você não sabe, Carlão, quantos passos você deu lá dentro do hospital, mas naquele dia de aflição, Deus estava com você e Ele contou quantos passos você deu lá dentro. Deus maravilhoso que nós servimos. E Ele recolhe, diz aí o texto, Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre.
Às vezes nós ficamos com medo de chorar, e isso não acontece com a Rejane, né? A Rejane chora, né, Rejane? Eu não posso pregar que a Rejane chora. E eu sei que ela chora e ela lembra de muitas pessoas que ela ama. Agora, chore, minha irmã, chore, meu irmão que está em casa, chore na presença de Deus, porque Deus está recolhendo as suas lágrimas. Irmão Carlos, Deus foi recolhendo as suas lágrimas quando você orava pela sua filha, né? E agora ela foi batizada. Né, Natália? A gente chorando nas madrugadas, Deus, socorro, socorro, nós clamávamos. Timóteo vinha com aquela mãozinha gordinha assim, Kátia, colocava a mão na minha barriga e falava: Deus, cura meu papai para que ele possa voltar a trabalhar de novo. E Deus vai recolhendo as nossas lágrimas, e nós vamos orando, e nós vamos suplicando, e nós vamos falando assim: Deus está contando os nossos passos, Deus está recolhendo as nossas lágrimas, Deus está ouvindo as nossas orações. Agora, eu quero mostrar para vocês a segunda parte, que é a oração da confiança. Veja comigo no versículo 2 do Salmo 86. Ele fala assim: preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Veja que ele pede para Deus preservar a sua alma. E eu fiquei pensando qual era o momento que Davi estava vivendo. Provavelmente um momento de pressão, de questionamento, diante de várias perseguições. E diante desses momentos, quais são as nossas ações, ou quais deveriam ser as nossas ações? Davi fala o seguinte: eu vou orar e vou pedir para que Deus preserve a minha alma, para que Deus preserve a gratidão intacta no meu coração, para que Deus preserve uma vida piedosa, que todo mundo possa perseguir minha vida sem problema nenhum, mas que a minha alma continue piedosa, que a minha alma continue dependendo do Senhor, vivendo para o Senhor e confiando no Senhor, porque a vida de uma pessoa piedosa é marcada pela adoração sincera, pela devoção sincera, que advém de um relacionamento profundo com o Senhor, de muita oração, de muita Bíblia, de muito conselho, que Davi está, em outras palavras assim, andando com Deus. Deus, preserva a minha alma, porque eu sou uma pessoa extremamente piedosa. Agora, viver piedosamente é perigoso, é muito perigoso. Quando nós estamos seguindo o curso do mundo, o curso dessa vida, nós não corremos muitos perigos. Mas quando nós estamos na contramão do mundo, nós passamos a ser alvo das perseguições, das lutas. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus e não agradando o mundo. Jesus disse para nós, de uma maneira muito clara em João 15, que o mundo iria nos odiar, porque o mundo primeiro odiou a Ele, Jesus. E se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós amamos a Deus e amamos a Jesus, o mundo nos odeia. Logo o mundo nos persegue. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. É só você começar a colocar o seu joelho de oração dobrado, que as coisas começam a acontecer e a gente começa a ser perseguido. É o vizinho, é alguém da família, e a perseguição está instalada. Agora, Davi coloca essa realidade diante do Senhor. Ele fala assim: preserva, Senhor, a minha alma enquanto eu estou sendo perseguido. Preserva, Senhor, a minha vida. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais hostilidade, mais perseguição, mais desprezo das pessoas. É tão comum, infelizmente falando, ser desprezado pelas pessoas. Você quer ver desprezo? É quando você fala assim: não, eu sou cristão. A pessoa já: que igreja? Eu sou cristão evangélico. A pessoa já: ah, é? Aí você vai caminhando, a pessoa... Em alguns contextos, infelizmente, o desprezo. Qual a sua função? Eu falei: eu sou pastor. Pastor, A pessoa demonstra no rosto, na face, desconfiança. Por quê? Porque odeiam o Jesus a quem nós servimos. Mas nós precisamos lembrar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Veja comigo como Davi, no versículo 3, ele vai falar o seguinte: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo.
Veja que ele tem uma confiança nessa oração, e é uma confiança plena, porque ele tem uma vivência de oração, e essa vivência de oração não tem começo, meio e fim. Eu acho interessante isso. É uma oração contínua, por isso que ela se chama súplica, e é uma súplica confiante. É uma súplica com muita devoção. A gente não para de orar, a gente não cessa de orar, que é a expressão de Paulo no Novo Testamento. Orar sem cessar. Enquanto tiver vida, você ora. Então, se você é pai, enquanto você tem vida, você ora pelo filho, independentemente da idade que ele tem. Enquanto você é cristão, você ora sem cessar pelos missionários, pela igreja, pela família pastoral. Parece redundância, mas metade dos pedidos hoje foram pela família pastoral. E é isso mesmo, a igreja está certa de orar pela liderança, de clamar a Deus por pessoas que estão levando adiante o Evangelho do Senhor Jesus. E Davi fala o seguinte: Senhor, eu estou clamando ao Senhor de contínuo. E nós estamos aqui quarta-feira após quarta-feira, não é assim? Pedindo por pessoas queridas, por almas preciosas, pelo retorno dos nossos filhos para a igreja, para a nossa maior consagração, para a gente colocar a mão no bolso e ver a obra de Deus se expandindo, para a gente ver mais missionários, para a gente ver o nosso povo não tão enfermo, mas celebrando ao Senhor. São orações de contínuo. Como nós, Kátia, vamos deixar nossa agenda de oração pelas crianças do bairro, pelos nossos filhos? Como nós vamos deixar a nossa agenda de oração pelos nossos adolescentes e jovens que são tão massacrados nessa sociedade? Davi está falando assim: eu oro, Senhor, de contínuo. Assim como eu preciso respirar, enquanto eu respiro eu oro. É a oração sem cessar. Coração bate, eu lembro do Dom Belli, o pastor Dom Belli, um pastor, qual é a nacionalidade dele? Fugiu agora, Natália? Angolano. Ele falava assim: o coração aí bate? O coração bate? Bate. Então é tempo de orar. Enquanto o coração bate, vamos orar. É isso, orar de contínuo. Aprendamos com Deus, amados irmãos, a suplicar pelas misericórdias de Deus. E a oração dele, Edielson, é o seguinte: compadece de mim. Eu não sei se a gente tem muita compreensão da profundidade dessa expressão, compadecer-se. Jesus, certa feita, estava andando e um paralítico chegou assim: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, lembram? Saiu lá da sua capinha, deu um salto e correu para Jesus. Foi o cara que não viu o milagre, ele viu Jesus e saltou, foi curado. Depois ele lembrou de agradecer. Compadece de mim, filho de Davi, compadece de mim. Agora, eu fiquei imaginando, eu até escrevi aqui, se nós orássemos assim: Senhor, compadece de mim enquanto eu trabalho. O que é compadecer se não pedir a compaixão de Deus? Olha aqui comigo, você trabalhando e você falando assim: Senhor, tenha compaixão do meu trabalho. Tenha compaixão das pessoas que trabalham comigo, Senhor. Tenha compaixão desse povo que não te conhece, ó Deus. Tenha compaixão das pessoas que eu vou servir nesse meu trabalho. Senhor, tenha compaixão das pessoas que não têm alimentação enquanto eu cozinho, enquanto eu preparo o meu alimento, ó Deus, enquanto eu preparo a refeição para a minha família. Tem compaixão das famílias que não têm e que estão lá em Gaza, Deus. Tem compaixão, Senhor, porque eu tenho um cobertor aqui e eu sei que tem gente que não tem. Então, compadece de mim, Senhor. Traga a tua compaixão para dentro do meu coração, para que eu seja como Jesus. E onde eu andar, as pessoas falam assim: tenha misericórdia, me ajuda. Coloca o meu nome lá na agenda de oração da sua igreja. E tem crente que fica bravo: os incrédulos só lembram de nós quando tem um pedido de oração. Graças a Deus que ele lembra de você. E fala assim para você: leva lá para o seu pastor orar por esse nome aqui. Compadece de mim. Eu fico imaginando a gente fazendo churrasco, Deus, falando assim: compadece da minha família, ó Deus. Kátia, você fazendo cuscuz de manhã lá, assim: compadece, ó Deus, da minha extensão familiar, seja aqui no Recife, qualquer lugar. O Carlão cuidando da Cida, falando assim: compadece, ó Deus, dos meus filhos. A Natália aqui cuidando das coisas da igreja, das crianças, e fala assim: compadece, ó Deus, dos pequeninos que vão chegar.
daqueles pequeninos, tão pequeninos que ainda não entendem muita coisa, mas que quando eles crescerem um pouquinho, eles vão entender que a gente ama eles, porque está tudo organizado, está tudo limpinho. Aí você está no trânsito, estou falando de mim agora, com vontade de matar um sujeito, passar por cima, aí você fala assim: Deus, compadece de mim, tira essa raiva do meu coração, compadece, ó Deus, desses outros motoristas. E caminhando para o fim, ele fala assim no verso 4: alegra minha alma, alegra a alma do teu servo. E eu gostaria de encerrar assim com essa confiança: alegra a alma do teu servo. Somente Deus pode encher o nosso coração de alegria. A gente fica pensando que a alegria vem do tênis novo, da casa nova, do emprego novo, da cidade nova, do brinco novo, do abraço novo. Não, a alegria vem de Deus. E a alegria que vem de Deus é a nossa força. E Jesus falou o seguinte: eu tenho falado essas palavras para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. E a minha alegria é uma alegria completa, é uma alegria que preenche. Então, ó Deus, alegra a minha alma, a alma do teu servo, com a tua alegria. Uma vez Davi estava meio, como a gente diz aqui no interior, borocochô, né? Aí ele fala assim: restitui-me a alegria da salvação. Eu quero ter, Senhor, no meu coração a alegria da salvação. É só a gente lembrar o dia que a gente se entregou a Jesus, o dia da nossa conversão, o dia do nosso batismo. Que dia glorioso, que dia majestoso. O dia que vocês chegaram aqui na igreja e foram aceitos aqui e recebidos como membro. Que dia, é esse dia. O dia que eu tomei posse nessa igreja, vai fazer quase 5 anos já. Voou. E todos os irmãos impuseram as mãos e falaram: esse é o pastor que nós queremos, está aí, Senhor, e nós, que alegria. E nos momentos de dificuldade eu preciso lembrar dessa alegria e falar assim: Senhor, traga essa alegria no coração do teu servo. Quando seu filho estiver dando trabalho para você, meu irmão, minha irmã, sabe o que você tem que fazer? E orar como Davi, falar assim: Deus, traga aquela alegria quando eu vi aquele rosto pela primeira vez. Você lembra? Lembra, Natália? Aquele rostinho? Quando a sua mulher, o seu esposo estiver te tirando fora do sério, lembre-se de orar assim: Deus, eu quero ter aquela alegria do meu coração apaixonado. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eu elevo a minha alma, eu confio somente no Senhor. Então veja, é súplica, mas é uma súplica com confiança, é uma súplica com substância bíblica, porque ele confia em Deus. E ele fala o seguinte, versículo 5: tu és bom, tu és compassivo, tu és abundante em benignidade para todos aqueles que te invocam. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor receberão bondade, compaixão de Deus e graça infinita. Louvado seja Ele. Descanse o seu coração, ore, suplique, mas suplique com fé, com confiança, com convicção. E eu posso dizer assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. E um dia nós nos reuniremos somente para agradecer. Deus seja louvado. Amém.